aqui nessa noite. E eu queria ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Pode ficar sentado mesmo. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim, Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus... Desculpe, irmãos. Deixa eu ler aqui, ó. Lucas capítulo 5, verso 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Pai querido, esta é a palavra do Senhor, Pai. Ó Deus amado, nós cremos fielmente que a Tua palavra tem poder, ó Pai amado, para nos tocar aqui nessa noite e mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, nos direciona e nos dá, ó Pai amado, a dimensão de crermos na vida eterna, de olharmos para essa terra e compreender, Pai, que tudo vai passar e um dia estaremos diante do Senhor, junto com os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós te exaltamos aqui nessa noite e te pedimos, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos já aqui no congresso desde sexta-feira e Deus tem ministrado poderosamente mesmo no nosso coração. Começou na sexta-feira com o Senhor já impactando tudo, quebrando protocolo aqui, mudando toda a programação que nós tínhamos de horário. O Senhor mexeu aqui mesmo, já na sexta-feira. E eu creio que é porque Deus, irmãos, tem promessas para nós. Deus, Ele se manifesta porque Ele tem grandes promessas para a nossa vida. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus,
por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. E o Senhor, Ele se preocupa em que nós venhamos de fato vencer. Deus não quer que essa palavra só fique sendo uma palavra jogada ao vento. Não. Deus quer te ver vencer. Deus quer olhar para você e ver a vitória na sua vida. Deus não se contenta, irmãos, com a gente viver uma vida, sabe, só de palavras, só de falácias. Deus, Ele é algo que quer que nós venhamos vencer as nossas batalhas. E se nós cremos na palavra de Deus, internalizando isso no nosso coração, essa verdade vai acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Olha que a Bíblia, ela não diz que nós seremos mais que vencedor, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia declara que nós já vencemos, e é nessa direção que nós estamos nesse congresso Superação. É nessa direção de vitória, de vencer, de ir além, de alcançarmos a vitória, é que nós estamos nesse congresso. As pregações, elas nos desafiou a perseverar. As pregações que nós tivemos até agora nos desafiou a ir além, a não pararmos, a permanecermos firmes até o final. Elas nos incentivou a gente não desistir, a superar as barreiras que se apresentam diante de nós irmos contra as dificuldades, os problemas, e por isso nós não podemos parar, precisamos avançar. Hoje nós vamos aprofundar, irmãos, em um pouco mais nesse assunto, conversando sobre como nós podemos superar quando nós encontramos e tivemos na nossa vida um fracasso. Eu não sei talvez a sua vida, eu não sei talvez o que você tem passado, ou talvez o que você passou. Mas talvez a sua história não é uma história que hoje você pode contar ela e dizer que é uma história bonita, porque talvez na sua história existe um fracasso que te paralisou. Existe um fracasso que te impede de avançar, de continuar. E todas as vezes que você fala, agora nós vamos vencer, agora nós vamos para frente, você se depara com aquele fracasso. E aquele fracasso não te deixa prosperar, não te deixa avançar, não te deixa crescer, porque existe um trauma, um fracasso na sua vida que te paralisou. E eu quero falar disso aqui nessa noite. E é nisso que nós vamos basear o texto que nós lemos da pesca maravilhosa que aconteceu. Nós vamos aprender aqui nessa pesca, irmãos, o que aconteceu aqui e como que esses homens que havia passado por um fracasso, havia passado por uma noite terrível, uma noite que qualquer pescador teria ido embora para sua casa e chorado o dia inteiro. E uma noite que talvez um pescador principiante, que se não fosse alguém que tivesse experiência, talvez nunca mais teria voltado no mar para pescar, porque tinha passado a noite inteira e não tinha apanhado nada. Mas eu queria fazer aqui, antes de analisarmos esse texto, fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que essa história sobre o fracasso desses homens na pescaria pode nos ensinar? O que essa história ensina para nós? O que nós podemos aprender com essa história e com esse milagre que Jesus fez? Porque os milagres de Jesus, nenhum deles, irmãos, não foi para deixar para nós um ensinamento. Todos os milagres relatados na palavra de Deus e que Jesus deixou aqui, não foi simplesmente para contestar que ele é o Filho de Deus, mas foi para mostrar que nós também podemos viver esse milagre que Jesus fez aqui na palavra de Deus. O mesmo milagre que aconteceu na palavra pode acontecer na minha vida e na sua vida, porque o mesmo Cristo que estava aqui foi o mesmo que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Aleluia! A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: já aconteceu com você
algum dia na sua vida, ou quem sabe está acontecendo agora na sua vida, de você dar o melhor de si, de você fazer o seu melhor, trabalhar e suar a camisa, fazer de tudo, mas não conseguir a vitória. Mesmo fazendo de tudo, o que você conhece é o fracasso, é a tristeza, é a não vitória, é a derrota. Já aconteceu isso com você? De você mirar um alvo e ao invés de alcançá-lo, ficar longe, distante dele, não alcançar a meta, não concluir o objetivo? Já aconteceu isso com você? Terceira pergunta: alguma vez você já pensou assim, de que adianta? Quem sabe você está vivendo isso na sua vida? O que adianta? Você já falou essa frase? Quando a gente talvez fala assim, irmãos, nós vamos levantar aqui uma semana de jejum e oração. E talvez o seu pensamento é esse: do que é que adianta? Eu vou fracassar mais uma vez. Quando a gente faz essa pergunta, irmãos, o que adianta? Nós já estamos declarando: eu vou fracassar mais uma vez. E a quarta pergunta que eu quero fazer para você é: entre essas duas pescarias que nós vimos aqui no texto, porque a Bíblia diz que eles haviam pescado a noite inteira e não havia apanhado nada. Estava com o barco vazio, as mãos estavam vazias, esperanças piorou, nada, não tinha nada. Entre essas duas pescarias, o que fez a diferença? Em que uma, eles haviam pescado a noite inteira e nada haviam apanhado, mas na segunda pescaria, um barco só não deu conta de trazer todos os peixes que eles haviam pescado em muito menos de uma noite. Qual que foi a diferença? Essas perguntas nós precisamos compreendê-las, para a gente conseguir, irmãos, vencer um fracasso na nossa vida. Nós precisamos compreender isso aqui. Jesus, ele nunca realizou um milagre sem propósito. Nenhum milagre que Jesus realizou ou realiza é sem propósito. Talvez você está precisando que o Senhor realize um milagre na sua vida. Qual o propósito desse milagre? O que vai acontecer para o reino de Deus, para que esse milagre aconteça? Qual que é o propósito desse milagre na sua vida e para o reino de Deus? Por que Jesus faria esse milagre na sua vida? Por quê? Jesus sempre utilizou os milagres para ilustrar os seus princípios e o que ele pode fazer na vida da humanidade. Esse é o nosso Cristo. E nesse momento aqui, irmãos, que Jesus fez esse milagre, nesse incidente de fracasso na vida dos discípulos, Jesus, ele queria revelar alguma coisa para nós. Ele queria revelar que quando o nosso melhor não é o suficiente, é o momento de nós crermos que ele ainda pode fazer. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós acreditamos que se dermos o nosso melhor, nós vamos conseguir a vitória. Sim ou não? Nós acreditamos que se nós fizermos com toda a nossa força, a vitória vai vir. Muitas vezes nós acreditamos nisso e vamos, e damos o nosso melhor. E quando o fracasso chega, a gente desanima, a gente para, a gente não continua. Agora, por que isso acontece com muita gente? Por que muita gente para quando ela percebe que já deu o melhor e talvez a outra pessoa não valorizou? Eu já dei o meu melhor, pastor, nesse casamento, mas a pessoa não valorizou e é por isso que eu não vou continuar, eu vou parar. Por que muita gente para quando pensa que já deu o seu melhor e ela acha que não dá para avançar mais, porque ela já fez de tudo? Eu já tentei de tudo, pastor.
Então, eu não vou mais além daqui. Essa pessoa confiou em si mesma, irmãos, o tempo todo. Ela não confiou em um Deus poderoso e soberano. Quando nós tentamos de tudo e já demos o nosso melhor, agora sim é o momento de Deus atuar na nossa vida. Amém? Então, o que nós precisamos compreender aqui, nessa noite? Você dá o seu melhor, e ainda assim isso não é o suficiente para você alcançar o que esperava. Por exemplo, que eu quero dizer aqui, vamos dizer, eu estudei com dedicação, eu virei noite estudando para fazer a prova, eu fiz tudo o que eu podia para fazer a prova, mas ainda assim eu não passei. Eu fui lá diversas vezes e ainda assim não passei. Eu dei um duro para melhorar meu casamento. Mesmo assim eu não vi nenhum progresso. Eu suei a minha camisa. Eu fiz de tudo pelo meu namoro. Eu fiz de tudo para ver um progresso, uma mudança na pessoa. Mas não aconteceu nada. Nada. Continua do mesmo jeito. Talvez você trabalha duro, irmãos, investe melhorias, investe o seu dinheiro, compra presente. Eu comprei presente. Eu trabalhei o dia inteiro, eu deixei a janta pronta. Eu investi tudo que eu podia. Eu fiz tudo. Nada adiantou. Na minha empresa eu fiz reuniões. Eu chamei os funcionários, eu conversei com eles, eu disse, eu fiz tudo, mas nada aconteceu. Está caminhando para a falência. Irmãos, você dá o seu melhor. Já parou para pensar? Você dá o seu melhor. Você entrega tudo, você faz tudo, toda a sua força, mas não acontece nada. Nada acontece. Me parece que é isso que esses discípulos estavam vivendo naquele dia. Porque a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira. Eles não saíram do mar. Eles não desistiram, eles não pararam. Eles ficaram lá a noite inteira pescando. A noite inteira. Irmãos, e não era uma pescaria igual os meninos daqui, da igreja. Ali, tem um ali. Né? Ele está aqui na frente, até bom. Não é uma pescaria assim, irmãos, de que a pessoa vai para a beirada do rio para desestressar, né, Isaías? Isaías não, Isaías põe a varinha dele de pescar, né? Cadê os outros pescadores? Tem lá, Marlinha, coitado, ele vai aqui, ó, custa pegar uma piabinha ali. Mas eles vão para lá, irmãos, para desestressar. É aquele negócio, está nervoso? Vai pescar. É isso que eles fazem. Esses homens não, irmãos. Era a empresa deles, você compreende? Era o trabalho deles. Era o suor. Era o alimento que eles levavam para casa. Era uma noite inteira investida num trabalho. Eles estavam ali trabalhando com foco. Eles não estavam ali brincando, eles não estavam ali desestressando, pelo contrário, eles estressavam, era mais. Não pegaram não pegaram nada. O que estava acontecendo com eles ali era nada mais, nada menos que uma noite fracassada. Eles estavam vivendo um dia terrível na vida deles, de fracasso. Um dia de desistir, irmãos. Um dia que foi esforçado tudo que eles tinham e nada apanharam. Mas a parte interessante dessa história que a gente precisa fazer é comparar as duas pescarias. A primeira que foi um fracasso e a segunda que foi um sucesso. E qual que é a diferença entre isso? Entre uma coisa e outra. Trabalharam a noite inteira e não pegar nada, e ir alguns minutos com Jesus e sair dali com um barco lotado, aliás, 2 barcos lotados de peixe. A diferença é gigante. E o que eu fico pensando é uma coisa. Pensa para você ver.
Eles estavam no mesmo barco. Repita comigo, é o mesmo barco. É o mesmo lago. É os mesmos peixes. É a mesma rede. Qual que era a diferença? Qual que era a diferença, irmãos? Não mudou, Jesus não falou, vamos para outro mar, vamos para outro lugar, vamos para outra banda. Esse mar aqui não tem peixe. Não, troca as redes estão furadas. Não, é o barco, esse barco aqui, ele está fazendo barulho. Não, era tudo a mesma coisa. Não havia mudado nada. Às vezes, irmãos, a gente está querendo mudar um monte de coisa na nossa vida. A gente está querendo mudar tudo. Ah, não, isso aqui tem que ser de outro jeito, aquilo lá tem que ser de outra forma, isso aqui tem que ser de outro jeito. Mas o que está precisando não é mudar nada. Está precisando fazer o que aconteceu nesse texto com os discípulos. O problema não era o mar, não era o barco, não era a rede, não eram os peixes. Não podia dizer que aquele mar não tinha peixe. Não podia dizer que aquelas águas eram infrutíferas. Não. Os peixes estavam lá, estava tudo pronto, irmãos, para uma grande pescaria naquele dia. Mas estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. E eu queria ministrar aqui nessa noite sobre 3 princípios. Para mesmo depois que a gente viver um fracasso na nossa vida, a gente conseguir superar e dar a volta por cima. Tem gente que não consegue prosperar, crescer, multiplicar na vida, porque está parado em fracasso. E eu queria falar de 3 coisas aqui para a gente superar o fracasso. A primeira coisa que eu queria dizer para você, primeira coisa, aproprie-se da presença de Deus. Toma posse da presença de Deus. Ficou melhor, né? Toma posse, é sua. Toma posse da presença de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 3, que nós lemos, diz assim: Jesus entrou em um dos barcos. Jesus entrou em um dos barcos. Ali começou a mudar toda a história da pescaria. Tudo. Começou a mudar tudo a partir da hora que Jesus entrou na história. Jesus entrou na história. Meu irmão, quantas vezes na nossa vida nós não estamos vencendo porque nós não estamos deixando Jesus entrar na nossa história. Pastor, já levantei a mão, já aceitei Jesus. Meu irmão, quantas vezes a gente separa a nossa vida secular com a igreja? Separamos a nossa vida secular com a nossa vida com Deus. Deus entra, pode até entrar em algumas áreas da minha vida, mas tem área que eu não permito que Deus entre. Ah, não, Deus, no meu trabalho não preciso do Senhor entrar. Fica aí. Pedro podia ter dito isso. No meu trabalho, Jesus, não precisa. Para quê? Para quê? O profissional aqui sou eu. Para quê, Vaguinho? Jesus vai entrar lá no salão e vai cortar cabelo de alguém? Você precisa de Jesus? Não. Para quê? Ah, Jesus, quem tem que lavar essas vasilhas aqui é eu. Para que vai entrar aqui? Não, pode ficar aí mesmo. Só não vai ajudar, vai ficar no dia lá, Maria, vai ficar batendo papo na sala e lá na correria. Para quê? Quantas vezes, irmãos, nós estamos deixando em áreas da nossa vida, Jesus não pode entrar. Quantas vezes, mas a Bíblia diz que aqui, ele entrou em um dos barcos. Provavelmente aqueles pescadores estavam ali, na beirada da praia, discutindo as dificuldades e falando: o que aconteceu que nós não pegamos nada? O que aconteceu? Por quê? O
que deu? O mar deve estar agitado. Deve ser porque nós não usamos a isca certa. Como é que fala lá, Isaías? Quando vocês põem aqueles negócios no fundo lá para os peixes virem, nós não cevamos ali, né? Não cevamos. Nós não trabalhamos direito, nós não fizemos direito. Deve ser alguma coisa ao nosso respeito. Deve ser algo que aconteceu ali. Alguma coisa faltou. O que foi? E eles estavam discutindo, talvez, ali na beirada, para saber, fazendo estratégia, como que a gente vai fazer. E a Bíblia diz que Jesus chega lá. E a primeira coisa que Jesus faz é entrar em um dos barcos. Ele entra na história da pescaria, irmãos. Jesus entrou na história da pescaria ali, naquele momento. Sabe? O que fez a diferença entre uma pescaria e outra? A presença de Jesus. Você quer ver diferença na sua vida? Você quer ver alguma diferença? É preciso deixar Jesus entrar nessa história. É preciso abrir a porta para Jesus. Quantas vezes o nosso casamento está sofrendo, irmãos? A nossa família está passando por problema. No nosso trabalho nós estamos passando por problema. Porque a gente não abre a porta. Jesus está batendo. Jesus está batendo na porta. Deixa eu entrar. Ei, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar. E a gente está com a porta trancada. Falando, não, Jesus, aqui não. Não precisa do Senhor entrar. Essa mulher está me fazendo raiva demais. Não adianta o Senhor entrar aqui. Esse homem me faz, eu fico doida com esse homem, eu vou esmurrar ele daqui a pouco. Não adianta o Senhor entrar aqui, nada vai ajudar. Eu já tentei de tudo, hoje eu fiquei a noite inteira. Eu já fiz tudo, Jesus. Eu já fiz tudo. Eu já fui para todo lado, eu já busquei ajuda, eu já fiz isso. Eu já fiquei a noite inteira. A palavra dos discípulos era essa. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em um dos barcos. Você quer ver as coisas ser transformadas? Deixa Jesus entrar nessa área aí. Deixa Jesus entrar. Mas pastor, você não sabe o fracasso que está. Você não sabe como é que foi. Você não sabe o que aconteceu. Irmãos, eu já vi profissionais tristes porque o negócio deu errado. Talvez você nunca viu alguém que teve problema na empresa, que teve um prejuízo gigantesco, que teve que pagar os funcionários mesmo tendo prejuízo. Você não sabe como é que fica a cabeça de uma pessoa assim. Você não sabe como que uma pessoa assim está preocupada, tirando da onde não tem para pagar. Pedro pôs o barco na água naquele dia e não pegou nada. Os funcionários dele tinham que receber, mas ele não havia pegado nada. Jesus, ele tem acesso à sua vida, às áreas da sua vida. Ele tem acesso no seu trabalho. Ele tem acesso na sua vida financeira. Ele tem acesso na sua vida em relacionamento com seus filhos. Jesus tem acesso no seu namoro. Ou quando Jesus chega, ele não pode nem entrar no quarto que você está. Você tem que fechar a porta. Jesus aqui, pelo amor de Deus, não vem não. Jesus tem liberdade para trabalhar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós não estamos tendo vitória na nossa vida, mas a gente não sabe por quê. Mas o fracasso está lá. O fracasso está lá e Jesus está querendo entrar e transformar essa história. Transformar isso. Mudar de uma vez por todas. Eu me lembro e vou confessar um pecado aqui para os irmãos. Quando eu e a Patrícia começamos a namorar, eu conheci ela, já contei a história, era uma pessoa assim depressiva, triste da vida mesmo, só sabia me contar fracassos. As minhas conversas com ela, irmãos, era conversa de fracasso. Ela não sabia contar vitória. Ela não sabia dizer, eu venci nisso, eu venci naquilo, eu progredi nisso daqui. Ela não sabia, não tinha. Era só fracasso. E aí eu comecei a namorar com ela. E o nosso namoro, eu não era da igreja e nem ela.
Nós não éramos crentes. Eu, apesar de ter crescido num berço evangélico, conhecer a palavra de Deus, sabe, de saber que eu estava errado no nosso namoro e fazendo tudo errado, eu sabia, mas eu estava lá, na prática do pecado, junto com ela. E eu sabia, irmãos, que o inocente da história era ela. E eu estava pecando. Porque ela não conhecia a palavra de Deus, ela não sabia nada, eu sabia. E eu via a tristeza na vida dela, e um dia eu falei assim, eu sei o que vai mudar a vida dessa menina. Eu sei. E eu amava e amo ela. Sabe, na época que você está assim, naquela paixão, naquele fogo, era a época de namoro. Ô época, né? Todo mundo está até suspirando. Nessa época aí. Mas imagina uma pessoa que só contava derrota. E aí eu falei assim, ela precisa da igreja. E eu lembrei das coisas da igreja do meu pai, das coisas que o meu pai falava, das coisas que o meu pai contava. Eu falei, eu preciso levar ela na igreja. E eu levei ela para a igreja, irmãos. E chegou ali, ela me surpreendeu. Foi uma dificuldade para entrar, para chegar, mas quando ela chegou, ela ficou embasbacada com a igreja. Ficou boba. Ela ficou olhando assim, sabe, parecendo que ela estava vendo o anjo, parecendo que ela estava vendo o próprio Jesus voando para a igreja afora. E ela ficava assim, olhando para todo lado e tal, e sentou lá, e o louvor e tal, e ela lá sentada. E eu sentei perto dela e ficava olhando para ela, e ela olhando para todo lado. Porque para mim estava tudo normal. Porque eu estava acostumado com a igreja, mas ela não. E aí, irmãos, nós continuamos na prática ainda do pecado. E nós continuamos indo na igreja, mas ainda em pecado. E aí teve um dia que aquele culto abençoado, a presença de Deus poderosa, e o Senhor ali tocou no coração dela, irmãos. De repente eu vi ela levantando a mão. Na hora que fizeram o apelo, quem quer aceitar Jesus? Ela levantou a mão. E ela foi lá para frente. E eu fiquei assim, pensando. Falei, gente, a mulher aceitou Jesus. O que é isso, gente? E agora, o que eu faço? E eu levantei também, irmãos. E fui lá para frente com ela. E aceitei Jesus também. Entreguei minha vida para Jesus. E a partir dali, Deus começou a fazer uma obra linda na minha vida e na vida da Patrícia. E ali, depois que nós aceitamos Jesus, irmãos, ela começou a ter as revelações de Deus. E ela começou a ver que o que ela estava fazendo, o que nós estávamos fazendo, era errado. E aí um dia eles falaram assim, nós estávamos namorando, e um dia eles falaram assim lá na igreja, a partir de tal dia aí nós vamos ter o curso de noivos. Nós vamos começar o curso de noivos aqui na igreja. Aí ela, vamos fazer o curso de noivos? Eu falei, uai, vamos aí. E aí nós fomos fazer o curso de noivos, irmãos. E às vezes a gente chegava lá no curso de noivo com a nossa cara no chão por causa do pecado. Morrendo de vergonha, triste, triste. E teve um dia que lá, nesse curso de noivos, nós fizemos um propósito, eu e ela, falamos assim, olha, agora nós vamos viver na presença de Deus. E nós só vamos ter contato físico um com o outro, depois que a gente casar. Depois que nós fizermos igual a palavra de Deus manda. E ali nós selamos aquele compromisso, eu, ela e Deus. Nós três. E Deus abençoou, irmãos, a nossa vida. E ali nós começamos a batalhar. Nós compramos o lote, nós começamos a construir. E assim foi até o nosso casamento. E desde então nós estamos na presença de Deus. Há quase aí 22 anos atrás. Quase 22 anos atrás. Nós seguramos firme até o casamento. Não é fácil não, mas nós vencemos. Nós vencemos um fracasso que estava na nossa vida. Tinha vezes que eu olhava assim e falava, Jesus, no meu namoro o Senhor não pode entrar. Aqui não dá. Como é que nós vamos fazer? E Jesus, irmãos, nos virou
virou a nossa vida e nós vencemos aquele fracasso que era na nossa vida. E eu comecei a ver a Patrícia vencendo fracasso por fracasso que ela tinha na vida dela. Um dos sonhos da Patrícia, ela, 4 anos de idade, me parece, ela vai saber contar esse testemunho melhor do que eu, mas foi dada para os outros pela mãe, foi criada com outra família. O sonho dela era ter uma família. O sonho da Patrícia era ter uma família. Família para ela era fracasso. Morava com os outros, não morava com os pais, desde pequena, passando por fracasso. Mas o sonho dela era ter uma família. E Deus nos proporcionou hoje. Temos uma família abençoada, filhos abençoados, abençoados. Irmãos, servir ao Senhor, deixar Ele entrar na nossa vida, nós vamos ter que fazer sacrifícios, nós vamos ter que abrir mão de coisas prazerosas, de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente acha legal, mas se nós não abrimos mão dessas coisas, não tem como Jesus entrar no nosso barco. A porta vai ficar fechada para Ele. Não tem como a gente conhecer a vitória. E aí sabe o que a gente faz? A gente dá abraçada, a gente dá o nosso melhor, a gente faz de tudo, e no final a gente fala: eu já tentei de tudo. E quando alguém vem falar com a gente assim: meu irmão, Jesus vai fazer na sua vida, a gente olha e fala: não adianta, pastor, eu já tentei de tudo. Mas sabe o que a gente não fez? A gente não abriu a porta e falou: Jesus, pode entrar, Jesus. O Senhor tem liberdade, pode entrar, pode fazer do seu jeito. Eu queria te incentivar aqui nessa noite a superar, a ter força, meu irmão, para abrir essa porta, aonde está te travando, aonde está te segurando, aonde o fracasso está falando que você não pode, aonde o fracasso está te segurando e falando: você não vai avançar, você não vai para frente. Se Jesus entrar, meu irmão, acabou. Isso que você olha e fala é fracasso, Jesus vai olhar e falar: é 2 barcos cheios de peixe na sua vida, é multiplicação na sua vida. Abre a porta. Aleluia. Deixa Jesus ter acesso, irmão. Deixa Jesus ter acesso. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus entrou lá dentro. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente não deixa Ele entrar, não colocando Ele em primeiro lugar. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele precisa ter acesso a tudo. Se tiver uma área que Ele não possa entrar, nós não estamos colocando Ele em primeiro lugar. Mas essa área está em primeiro lugar na nossa vida. E a gente está dizendo: Jesus, aqui o Senhor não pode. Eu digo que o Senhor é em primeiro lugar, mas isso aqui de fato é que está em primeiro lugar. É essa área da minha vida, e aqui o Senhor não pode entrar. Você está entendendo, irmão? Se você não estiver disposto a colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, é impossível vencer os fracassos. Impossível. Outra coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é cooperar com o plano de Deus. Cooperar com o plano de Deus. Então, a primeiro é deixar Jesus entrar. Segundo, cooperar com o plano de Deus. Amém? Olha para você ver, no versículo 4, a Bíblia diz assim, olha: quando acabou de falar, disse Simão: vai para o alto mar e lançais as vossas redes. Lancem as redes para a pesca. Olha para você ver, quando os discípulos foram pescar pela segunda vez sob a direção de Jesus, eles foram seguindo fielmente as instruções de Jesus. Agora, irmãos, não era com eles, não era eles mais, mas era seguindo as instruções de Jesus. E se você for olhar aqui mais para baixo, a Bíblia diz no versículo 5 assim: respondeu-lhe Simão: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro estava dizendo assim: olha, nós já fizemos de tudo, nós já tentamos de tudo, nós já fizemos de tudo, mas agora, sobre a tua palavra, sobre a tua direção, sobre os teus mandamentos, sobre os teus estatutos, nós vamos fazer a mesma coisa que nós já fizemos o tempo todo, mas agora o Senhor está no barco. Agora é o que o Senhor mandar, é do jeito do Senhor, é da forma que o Senhor disser, é que nós vamos fazer. Nós vamos parar de fazer do nosso jeito, nós vamos fazer do seu jeito. E olha que Pedro era um profissional. Jesus não, irmãos. Jesus era um carpinteiro. Pedro podia dizer: por que um carpinteiro está mandando eu julgar a rede aqui, gente? O que carpinteiro entende de pescaria? Não tem nada a ver, nós já lançamos a noite inteira, melhor lugar, melhor horário para pescar é à noite, Jesus. E nós agora já está de manhã, não adianta. Não, ele falou: nós já fizemos tudo que a nossa profissão nos ensinou, com toda a nossa experiência, mas agora nós vamos lançar a rede pela tua palavra. Você tem coragem de abandonar suas crenças, abandonar aquilo que você sabe, que você fala que sabe, aquilo que você entende, sem coragem de abandonar tudo, sem coragem de perder tudo, e falar: eu fico com Jesus, eu perco tudo, mas Jesus, Ele está no meu barco. Eu perco tudo, mas eu coloco Jesus comigo. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de entregar tudo na mão de Jesus? Tudo? Não, mas eu tenho experiência, pastor, eu sei fazer. Não é isso que eu estou perguntando. Não interessa a sua experiência, não interessa o que você sabe, não interessava para Pedro. E Pedro falou: sobre o que o Senhor está falando é que eu vou fazer. Mas Jesus, não tem jeito de eu trocar só de casamento. Jesus, eu queria ver só se eu trocava. Tem como eu arrumar um outro homem? Tem como eu arrumar uma outra esposa? Não, aí eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando. Não, era o mesmo barco, era o mesmo lugar para pescar, os mesmos peixes, era a mesma coisa. A diferença era que agora era nos estatutos de Deus, era na palavra que Jesus estava falando. Eu vou lançar as minhas redes na palavra que o Senhor está falando. Pedro não discutiu, Pedro não ficou perguntando, Pedro simplesmente lançou as redes. Você está disposto a crer desse jeito, a superar dessa tal forma, irmão? Você fala: agora eu vou fazer, mas eu vou fazer do jeito de Jesus, eu vou consultar Ele, eu vou fazer do jeito que Ele mandar, eu não vou fazer do meu jeito mais, eu não vou fazer da minha forma. Quantas vezes, irmão, nós estamos querendo resolver os problemas do nosso jeito, nós estamos querendo fazer da nossa forma, do nosso jeito. Quantas vezes a gente está indo falando: eu vou lá resolver isso aqui agora, deixa comigo que eu vou lá resolver. Quando se a gente orasse, Jesus ia falar: não vai não, não vai agora, espera mais um pouco, depois você vai. Se acalma primeiro, depois você vai. Quantas vezes, irmãos, a gente arruma briga na nossa família, a gente arruma briga com os nossos filhos, dentro de casa, aquela bagunça, porque a gente não sabe primeiro em Jesus. Eu vou lá em Jesus, vou lá conversar com Ele, para ver o que Ele vai falar que é para eu fazer. Quantas vezes nós estamos acumulando problema, acumulando mágoas, acumulando ferida, falando aquilo que não era para falar, pensando aquilo que não era para pensar, guardando no coração aquilo que não era para guardar, porque a gente não foi nele, porque a gente não buscou nele primeiro. Mas Ele está disponível. Ei, você sabia que Jesus está doido que você feche a porta do seu quarto, vai lá para sua cama, ajoelha assim na beirada? Jesus está doido que você faça isso. Jesus está doido que você busca Ele. Jesus está doido que você tenha um tempo de qualidade, de oração, de você e Ele, de ouvir as orientações dEle. Para de fazer do seu jeito, para de fazer da sua forma. Não, esse menino vai ver agora. Espera aí, ele já
pega um pedaço de pau, né? Já pega um chinelo, já canta o chinelo na orelha. Mas Jesus está esperando você lá. Você tem coragem de ir lá? Eu contei para vocês que esse dia eu fui conversar e eu falei com a mulher: você já orou? E ela falou: pastor, eu não quero nem orar. Eu não estou querendo nem orar, pastor. Eu não vou orar. Por que você não vai orar? Porque eu já sei o que Deus vai falar. Eu já sei os estatutos. Eu já sei o que Ele vai dizer. O jovem rico, quando Jesus falou com ele assim, ele falou: o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço, Senhor, para ficar o tempo todo com o Senhor assim, por resto da eternidade? O que eu faço para ter o Senhor para sempre comigo? Jesus falou assim: guarda os meus mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E Jesus citou os mandamentos e ele falou: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu tenho dado o meu melhor. Jesus, eu tenho esforçado. Jesus, desde a minha mocidade, eu tenho servido. Eu tenho feito tudo. Eu tenho dado o meu melhor. Jesus falou: então lhe falta uma só coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem comigo. Vem comigo. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem, ele sai triste da presença do Senhor. Ele baixa a cabeça e sai triste. Tem hora que o confronto conosco, irmãos, é abandonar aquilo que a gente queria. Tem hora que para viver o sonho de Jesus a gente tem que abandonar o nosso sonho. E tem gente que é tão vidrado no sonho dele que ele está trocando Jesus pelo sonho. É o meu sonho, pastor, é o meu sonho. Ei, se for preciso você trocar Jesus pelo seu sonho, abandona o seu sonho. Urgente. Abandona esse sonho. Porque é melhor ter Jesus do que qualquer sonho na tua vida. Jesus falou assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Irmãos, correr atrás dos nossos sonhos é correr atrás do vento, se Jesus não estiver no barco. Para andar com Jesus, irmãos, é preciso viver o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viver buscando o nosso próprio jeito, as nossas coisas, irmãos, é viver em barco que não pega nada. É correr atrás do vento, é correr, é suar a camisa, é buscar com a nossa força e não alcançar nada. Nós precisamos chamar Jesus para dentro desse barco, deixar ele entrar. E Jesus está perguntando: você deixa eu entrar no seu barco? Você deixa eu entrar na sua vida? Você deixa eu fazer parte de tudo, de todas as áreas, dos pequenos detalhes? O milagre dependeu disso. Jesus não falou assim com eles: pode ir lá que eu vou ficar aqui da praia, vai lá, pode ir lá, lança a rede, volta. Não, ele entrou primeiro. Ele entrou primeiro, irmãos. E essa entrada dele do barco, a Bíblia diz que primeiro ele não estava preocupado em resolver o problema da pescaria. Você reparou isso? A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e ele sentou na proa do barco ali, ó. Ele sentou ali e ficou ensinando a multidão. Às vezes a gente quer o milagre assim, é ou não é? A gente quer que Jesus faça agora. Por quê? No nosso coração está que tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, do nosso querer. Mas lembre que a nossa função, e Jesus vai fazer um milagre na nossa vida, para cooperar para o reino de Deus. Você está disposto a que a sua vida seja uma cooperação para o reino de Deus? Jesus foi ali, irmão, sentou para ensinar a multidão.
E ele percebeu o problema. Esses homens estão tristes. Vou ter que resolver esse problema. Jesus não entra na vida de ninguém e não resolve. Ele entra para resolver o problema. Agora, primeiro, é preciso a cooperação. E ele entrou ali e começou a ensinar a multidão. Olha para você ver. Será que nós estamos deixando Jesus entrar para nossa família? Ou nós estamos querendo deixar ele só para ele resolver o problema e depois nós estamos falando, agora você vaza. Já resolveu, agora tá bom. Não enche a paciência aqui mais não, Jesus. Já resolveu. Ou nós estamos chamando ele para entrar, para ele permanecer lá. Permanecer. Olha, terceira coisa para encerrar. Creia que Deus agirá e espere. Creia que ele vai agir e espere. Eu sei que essa palavra que eu estou falando com você, esperar, já causa ansiedade, né? Igual das crianças que vem correndo aqui para frente, que a gente quer agora. Se tem uma coisa que a gente não quer, é esperar. Como assim esperar? Espera. Calma. Aqueles discípulos não... Jesus, levanta, Jesus, a hora, vão lá logo, vão fazer a pescaria andar, Jesus, vão, não. Calma, vou ensinar aqui primeiro. Lembra as irmãs de Lázaro? Falou, Jesus, já é de 4 dias morto, agora que o senhor chega? Não, já era. E Jesus olhou para elas e falou, se creres, verás a glória de Deus. Com Jesus é assim, irmãos. Creia que ele vai agir e espere. Se acalma. Só creia que ele vai agir. Creia. No versículo 5 diz assim, mas porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. Porque é o Senhor que está dizendo. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é ouvir Jesus, é ouvir ele. Mas às vezes a gente quer que ele entre e fala, não, Jesus, eu vou abrir a porta. E a gente até abre a porta para Jesus entrar. Mas sabe, imagina você abrir a porta para uma visita entrar na sua casa, mas o som está no último volume. Está uma bagunça e ninguém presta atenção no que Jesus está falando. Quando chega uma visita importante na sua casa, o que você faz? Você para tudo que você está fazendo, é ou não é? Você para tudo que você está fazendo e vai fazer sala para visita, não é? Maria e Marta, uma foi fazer sala para Jesus, sentou lá nos pés dele e ficou ali, ó, com a sua cabeça ouvindo todas as suas palavras. A irmã não, foi para correria, foi fazer as coisas que tem que fazer. Jesus quer que a gente para tudo, irmãos, para tudo que está fazendo, para tudo, para ele. Ele entrou na casa agora é do jeito dele, agora é o que ele falar. Mas às vezes a gente até abre a porta, mas Jesus olha e a gente nem convidou, pode entrar, Jesus, não, a gente só abre e pronto. E não quer ouvir a direção, não quer ouvir o que ele está falando, não quer ouvir. E se for tratado com pecado, então, se for falar de pecado, não, fica lá fora, não precisa nem ficar aqui dentro, vai lá para fora. A gente às vezes não quer ouvir a direção que ele tem para dar. E aí sabe o que a gente fala? Pastor, eu nem vou orar, deixa o som alto, eu não quero ouvir, eu não quero nem falar com ele, porque eu já sei. Tem coisa, irmão, que você já sabe que você tem que fazer. Tem coisa que você já sabe por que você está preso no fracasso. Tem coisa que você já sabe. Era só desligar o som, sabe? O barulho. Era só se desligar desse mundo e ligar com Deus. Só isso. E a vitória já ia acontecer na sua vida. Quando Deus está presente na sua vida, meu irmão, quando Deus está presente e a gente quer de fato que Ele esteja presente, nós seguimos o plano dEle para a nossa vida. Quer ver Deus se esvair? Quer ver o Senhor entristecer com a gente?
é a gente fazer os nossos próprios planos, a nossa própria vontade, aquilo que a gente mesmo acha. Daí a pouco, sabe o que começa a acontecer com a gente? Esfria na fé. A gente começa a não ter vontade de ir na igreja. Vou fazer o que na igreja? Não, estou cansado. As outras coisas começam a tomar conta da nossa vida. As outras coisas começam a ser mais importantes. Não, hoje tem aniversário não sei de quem. De novo, hoje é o jogo do Galo, né? Hoje o Galo vai ser campeão, então tem que ficar. Isso aí vai mesmo, né? Mas tomara que você venha para a igreja e deixa o Galo ser campeão. Tem muita coisa na nossa vida, irmãos, que a gente prefere do que Deus, do que as coisas de Deus, do que dar prioridade para o reino de Deus. E tem gente que fala, não, mas Deus não está na igreja, se eu ficar aqui, Ele está aqui. Tá, mas qual que é a diferença? Então vai para a igreja, que lá na igreja você vai estar junto com seus irmãos. Qual que é a diferença então? Sabe qual que é a diferença, irmãos? A gente não quer pôr Deus em primeiro lugar. Ficar em casa é mais confortável para nós. Sim ou não? Eu passei mal hoje, irmãos. Eu tinha 2 compromissos para cumprir hoje, não dei conta, passei mal. Não dei conta. E fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para ir na igreja de noite? Eu tenho que ir. E fiquei lá. É bom, né, irmão? Você fica assim, com o ventilador ligado. Quando você sente que você está até melhorando, você fala, glória a Deus, é bom, glória, glória. E eu sabia que eu tinha que estar aqui à noite, que eu tinha que vir ministrar a palavra de Deus. E eu pedi, Senhor, eu quero melhorar, Senhor, só para ir lá na igreja, deixa eu ir lá. E minhas orações é perigosa, irmãos. Eu fico orando emocionado, tem hora, eu tenho que parar com isso. Teve um dia que eu fui pregar na igreja, lá no bairro Felizlândia, uma quarta-feira. Fui lá pregar, irmão, uma dor nas costas. Andando até assim, irmãos. Fui para lá andando assim, com a minha coluna doendo. Chegou lá, e eu, para fazer que estou forte, né, tentei endireitar a coluna. E fui meio assim, meio enjambrado, sabe? Tentando chegar. Cheguei lá, Paz do Senhor, cumprimentando até entre os dentes, de dor. Tinha que pregar a palavra. Cumprimentando. E aí, na hora do louvor, aquele louvor assim, de quarta-feira, né? Parece que os irmãos na quarta-feira estão mais cansados, meio desanimados, aquele negócio. Falei, misericórdia, Jesus. Eu tenho que adorar Jesus aqui, não tem outro jeito não. E eu comecei a orar, e comecei a glorificar, e coloquei a mão assim, irmãos, na coluna assim, e fechei meu olho, falei, Senhor, faz essa dor parar, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho que pregar essa palavra, como é que eu vou fazer? Me cura aqui, Pai, só para eu pregar. Deixa eu pregar, depois que eu pregar, tá bom, eu vou embora tranquilo. E foi minha oração, irmãos. De repente eu senti minha perna adormecendo todinha. Minha perna deu uma dormência. Eu falei, o trem tá piorando, até adormecendo. E fiz assim, deu umas batidas no pé e cantando. E daí a pouco a dor foi sumindo, irmãos, nada. E eu comecei a fazer assim, falei, parece que o negócio curou mesmo. E o negócio ficou bom, e eu não senti mais nada. Preguei a palavra, foi uma bênção, tal. E Jesus operou naquele dia e tal. Falei, tô curado. E fui embora. E cheguei lá em casa assim, contei para Patrícia, amor, eu vivi uma experiência com Deus, ó. Eu estava igual um surfista, não estou sentindo nada aqui mais. Deus me curou lá e tal. E deitei na cama e fiquei lá e tudo, contei para ela e ficamos lá um pouco. Depois eu fui levantar, na hora que eu fui levantar, ai, que é isso? Tá doendo de novo. Ai. Falei, e a Patrícia ficou olhando, eu fiquei pensando, gente, eu não fui curado. Aí eu pensei na minha oração. Falei, oh meu Deus do céu. Por isso que Tiago escreveu, pedi mal. Vocês não sabem orar, vocês não sabem pedir. E eu lembrei que eu tinha falado assim, não é só até eu pregar, Jesus, já tá bom demais se eu pregar, mas irmão, de fato, se eu pregasse lá já estava bom, porque o negócio estava feio. Já estava bom, foi ótimo, eu agradeço a Deus, glorifico por causa disso. Mas eu podia ter orado diferente, né? Eu vacilei, porque o milagre aconteceu. O milagre
aconteceu. E às vezes a gente ora errado, a gente pede errado, a gente fala errado com Deus. A gente não está vendo o que a gente está falando. E o mundo espiritual, irmãos, ele é organizadíssimo. Você acha que o mundo espiritual é essa bagunça que a gente vive no Brasil? Você acha que as leis do mundo espiritual é essa bagunça das leis brasileiras? Não. O mundo espiritual é organizadíssimo, irmão. O diabo é o acusador. E ele está de olho quando você pisa fora assim, ó, para te acusar. Ele não passa em branco não, sabe? Ele não deixa passar. Ele não tem misericórdia. O diabo não deixa passar, irmão. Quando a gente não pede perdão, quando a gente não perdoa, o diabo está olhando tudo que nós estamos fazendo, porque o papel dele é de acusador. E ele trabalha bem demais, viu? Ele não tem misericórdia. E ele vai diante de Deus acusar de tudo que a gente faz. E é por isso que, se nós nos arrependermos, o sangue de Jesus é derramado sobre nós. E ainda que o Satanás venha nos falar de algum pecado nosso, se nós estivermos arrependidos, nós podemos falar com ele: Satanás, parta em retirada, porque isso aí já foi consertado e você está mentindo, falando mentira. Parta em retirada em nome de Jesus, e ele é obrigado a sair da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque as leis espirituais são seríssimas e são cumpridas tanto por Deus quanto pelo diabo. Deus não vai contra as suas próprias leis, e o diabo também não pode avançar além das leis de Deus. Amém? Para a gente encerrar, faça essas coisas que eu falei e pode esperar por resultados maravilhosos, como a pesca maravilhosa que os discípulos teve aqui nesse dia. Eu te falo, e eu vou repetir os tópicos aqui para você lembrar. Primeira coisa que vai fazer a diferença na nossa vida: aproprie-se da presença de Deus. Toma posse da presença de Deus na sua vida. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar na sua casa. Abre a porta. Deixa o Senhor entrar. Segunda coisa, coopere com o plano de Deus. Coopere. Para que Jesus entrou na sua casa? Calma. Jesus, o senhor entrou, agora resolve isso, resolve aquilo, faz aquilo lá. Ele não é seu empregado. Calma. Deixa ele sentar na proa do barco, deixa ele vai ensinar. Calma. Espera. Esteja atento às suas palavras e o que ele vai dizer. Espera. Os discípulos não foi lá falar nada. Jesus viu o problema. Esses homens precisam de mim. Ei, entra para o mar. Lança as redes de novo. Vai lá. Espera Jesus te direcionar. E a terceira e última coisa: creia que Deus agirá e espere. Espere. Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Espere. Espere. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus é Deus de promessa, irmão. Deus é Deus de promessas. Agora, toda essa história que eu contei aqui, você acha que ela pode ser aplicada na sua vida? O que você acha? Aí é com você. Tudo isso aqui que eu contei aconteceu. Tudo isso aqui que eu contei foram princípios que Jesus deixou aqui nesse ensino para a gente aprender. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Aonde? Tem lugar que Jesus não está podendo entrar? Está precisando se apoderar dessa presença, apropriar-se da presença de Deus, fazer com que ela seja própria sua, da sua vida. Esse é um momento que nós vamos orar a Deus, irmãos. E esse momento de superação, de superar, é um momento que vai ser particular de cada um de nós. É seu.
e Deus. Uma coisa que eu aprendi: não adianta eu abrir a porta. Aliás, a Patrícia abrir a porta da minha casa e eu deixar ela fechada. É preciso que eu abra e é preciso que ela abra também. Você quer ver vitória na sua casa? Você quer ver vitória na sua vida, em todos os aspectos? Você vai precisar cooperar. Você vai precisar colaborar. Você vai ter que pensar: não, eu vou abrir. Eu não vou deixar para minha esposa. Eu vou fazer a minha parte. A esposa tem que pensar a mesma coisa. Eu vou fazer a minha parte. Tira essa palavra da sua mente: eu já dei o meu melhor. Eu já fui até o limite. Tira isso. Isso atrapalha. Isso atrapalha. E se você disser isso, faça como os discípulos, mas porque o Senhor Jesus está falando, eu vou abrir a porta. Porque o Senhor Jesus está falando, eu vou lançar as redes. Não porque eu penso, mas é porque o Jesus está dizendo. Talvez já tenha até se tornado meio cético para algumas pessoas. Já está faltando até fé. Já está faltando credibilidade. Já está faltando acreditar. Já está faltando dar crédito para a palavra de Deus. Porque está dizendo: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Irmãos, havia peixe naquele lugar. Tinha o barco, tinha as ferramentas, tinha tudo para prosperar, tinha tudo para sair dali glorificando, tinha tudo ali naquele dia para a vitória chegar. Só faltava obedecer e lançar as redes de novo, fazer mais uma vez. Não, Jesus, porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lá. Porque é o Senhor que está dizendo, eu vou me comprometer mais uma vez. Meu irmão, Jesus está aqui nessa noite, e o que Ele está olhando é para o nosso coração. Será que você está disposto mais uma vez a falar: eu vou me comprometer, eu vou mais uma vez, Jesus, eu vou superar. Fracassou, deu problema lá atrás, mas eu vou superar. Eu vou, porque eu quero de novo, eu quero o ministério, eu quero viver a minha vida financeira, eu quero viver no meu casamento a bênção que o Senhor preparou, eu quero para minha família a bênção do Senhor, eu quero que a minha vida seja bendita, eu quero que a minha família seja bendita, como foi prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, que no Senhor seria bendita todas as famílias da terra. Meu irmão, Jesus derrama a bênção dele sobre aqueles que estão dispostos a viver o que ele tem para a nossa vida. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu apresento diante do Senhor, ó Pai amado, cada coração. Eu apresento diante do Senhor, ó Pai amado, fracasso, Senhor, noites de choro, noites de derrota, noites sem dormir, noites de tristeza, fracassos. Eu ministro agora, Pai amado, sobre essas noites, Senhor. Eu profetizo o que diz na Tua palavra. A tristeza pode durar uma noite, mas eu quero te dizer, amado, que ainda que a tristeza dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Jesus apareceu naquela praia pela manhã e aquela pesca foi maravilhosa, maravilhosa. Ainda que o fracasso aconteça na sua vida, a tristeza, a derrota, eu quero te dizer, a alegria vem pela manhã. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amanheceu, oh Senhor, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Quem sabe você está assim nessa noite, decidido a largar tudo e parar, querendo largar tudo, querendo chutar o balde, parar com tudo.
Oh, Jesus. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele lhe entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. A mensagem de Deus, amado, nessa noite para nós é: não desista, não pare, supere, não pare, persevere, vai até o fim. Supere, 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 supere. Oh, Jesus, não larga a rede. Deixa Ele entrar no seu barco, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa. Não pare, não desanime. Tente mais uma vez, tente mais uma vez. Dessa vez Jesus vai estar no barco. Aleluia, aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele lhe entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Pai querido, eu coloco diante do Senhor agora, Pai, cada vida aqui nessa noite. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a superar os nossos fracassos, as derrotas que já vivemos e que muitas vezes estão nos travando, Pai. Ó Deus, eu te peço que essa semana, Pai, ó Deus amado, nos confrontos que vierem contra nós, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos lembrar que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor entrou, que nós abrimos a porta, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus amado, que tenhamos uma semana de vitória, de santidade, Pai, de alegria na Tua presença. Senhor amado, que tenhamos uma semana, ó Pai amado, abençoada e cheia do Espírito Santo, cheia do Teu poder. Ó Deus, nos leve em paz até os nossos lares, Senhor. Que o Senhor mesmo, ó Pai amado, venha nos tocar dentro da nossa casa, apontar, ó Pai amado, áreas na nossa vida que nós não estamos deixando o Senhor participar, entrar. Senhor amado, que venha arder um desejo, Senhor amado, em nós, ó Pai amado, de tirar tempo com o Senhor, tempo de oração, tempo de qualidade para te ouvir, para falar com o Senhor, em nome de Jesus. Nos leve debaixo da Tua presença, nos leve debaixo da Tua unção. Que a sua casa, meu irmão, seja uma casa onde o Espírito Santo está no centro e o Senhor Jesus é quem comanda. Em primeiro lugar é Deus na nossa vida, Deus em primeiro lugar. Que você seja tomado pela presença do Senhor, que os seus filhos sejam abençoados, que a prosperidade alcance os nossos lares, em nome de Jesus. Que a presença de Deus seja notável na nossa vida. Levante suas mãos e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que a presença do Senhor seja sobre você. Louvado seja o nome de Jesus. Não saia daqui sem antes dar um abraço no mínimo em 5 pessoas.
pessoas. Não Vai em paz, Deus te pare, abençoe. Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas.